E a gente começa. Então, ó, essa daqui é a prova da SpaceX 2013, tá? E ele diz o seguinte: um bloco de massa 180 gramas está sobre uma superfície horizontal sem atrito e prende-se à extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica igual a 2 vezes 10 a terceira newton por metro. Então, aqui eu já, se eu tivesse resolvendo essa questão, eu já daria uma paradinha assim, estratégica, e já começaria a ligar as coisas. Então, vamos lá. Eu tenho uma massa de 180 gramas. Se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, eu já tenho que entender que de grama eu tenho que transformar para quilograma. Então, eu já teria que dividir por 1000. Essa é a primeira coisa. Agora, ele diz que a superfície é horizontal e ela é sem atrito. Então, o que é que isso aí tem, já tem que despertar na gente o uso de uma biblioteca nossa? Todas as vezes que eu não tenho atrito, e obviamente que essa questão aí, até olhando para a figura, não tem nada a ver com queda, com resistência do ar, aí eu já começo a interpretar da seguinte maneira: poxa, então não tem força dissipativa. Ou seja, não tem força que atrapalhe o deslocamento, certo? E quando a gente fala nisso, a gente está falando na possibilidade de usar um princípio, que é um princípio físico bastante interessante, que é da conservação da energia mecânica. Eu vou detalhar isso na questão, mas é importante que a gente sempre lembre disso. Todas as vezes que eu não vejo força dissipativa, a possibilidade de usar o princípio da conservação da energia mecânica é muito grande. Existe uma possibilidade muito grande. Aí eu tenho que observar o restante do enunciado para fechar essa minha ideia. Aí ele diz que essa massa está acoplada em uma mola. Ele diz que a massa dessa mola é desprezível e ele dá a constante elástica da mola. 2 vezes 10 a terceira newton por metro. Então, olha, a constante elástica da mola já está no sistema internacional, porque é newton, força, dividido por metro, que é comprimento. Ou seja, aquela massa em 180 gramas, realmente eu tenho que transformar em quilograma, porque senão eu não vou ter aí um ajuste de unidades. Tá? A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, que é esse suporte vertical pretinho que está aqui, conforme mostra o desenho. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola no seu comprimento natural, isto é, sem deformação. Então vamos lá. Se a gente relembrar de uma equação que é relativa à mola, existe a primeira, que é a equação de entrada, que se chama força elástica. Força elástica é Kx, ou seja, é o produto da constante elástica, K, que ele deu para a gente, 2 vezes 10 a terceira, vezes x. O que é o x? O x é o quanto a mola está deformada em relação à sua posição natural, o seu estado de equilíbrio. Então, quando ele fala que a mola, olha só, a mola no seu comprimento natural, ou seja, por enquanto o x é zero. Não tem deformação. Então, eu sempre penso na mola no seguinte: imagina essas canetinhas que a gente usa apertando a pontinha de cima da caneta para tem uma molinha em cima da caneta que a gente aperta para poder a ponta da esferográfica, por exemplo, aparecer ou desaparecer. Então eu sempre penso nisso, porque é uma coisa meio que cotidiana. Todo mundo já teve uma caneta dessa que aperta em cima, ou um grafite que você aperta em cima e tal. Pensa no seguinte: se ele tiver relaxado, ou seja, se ele tiver no seu comprimento natural, não existe força sendo aplicada. Quando eu quero deformar, ou seja, eu quero comprimir ou estender, eu tenho que ter uma força aplicada. E o interessante da mola é que toda força elástica
também é de reação. Então, por exemplo, se esse bloco M pressionar a mola da direita para a esquerda, a mola vai tentar expulsar o bloco M da esquerda para a direita. Ou seja, a força elástica tem a mesma característica em termos de ser de reação que a força de atrito. Beleza? Então, ela tem a mesma natureza. Ela não tem a mesma equação, mas ela tem a mesma natureza. Ela reage ao movimento. Ok? Beleza, então, note. Ah, Luiz, precisava lembrar da força elástica? A gente vai ver que na resolução a gente vai precisar lembrar dessa bendita força elástica, tá bom? Legal. Um projétil de massa 20 gramas, que é essa massinha menor que está se aproximando aí com a velocidade v, está em grama de novo. Então a gente vai precisar dividir por 1000. É disparado horizontalmente contra o bloco, da direita para a esquerda, né? Que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face, com velocidade de 200 metros por segundo. Devido ao choque, o projétil aloja-se no interior do bloco, Desprezando a resistência do ar, a compressão máxima da mola é de. Então vamos só imaginar esse segundo parágrafo aí, para a gente partir para resolver entendendo exatamente o que é que aconteceu. Então, alguém disparou esse projétil, e esse projétil está com uma velocidade que ele chega na face do bloco M, né? O bloco M é um cubo, e ele chega nessa face com uma velocidade de 200 metros por segundo. E aí o que é que acontece? Ele entra no bloco M, se aloja no bloco M, e obviamente esse conjunto do bloco mais o projétil vai comprimir a mola da direita para a esquerda. Isso fica claro? Certo? No mundo do tiro a gente chama de... você pode colocar isso aí como massa balística, né? Que é justamente para você medir, por exemplo, a potência de um disparo, né, de uma munição, por exemplo, né? O quanto penetrou na massa balística lá e tal. Enfim. Ou seja, esse projétil de massa Mzinho, ele não vai bater no bloco e cair, certo? Ele vai bater no bloco, entrar no bloco e compor um sistema, que é Mzão, Mzinho. Beleza? Então veja, vamos lá, vamos tentar agora, mesmo que numa penumbra em termos conceitual, entender o que é esse fenômeno físico. Então, agora é um momento, assim, isso num concurso, quer seja Enem, quer seja concurso militar e tal, isso é automático para o candidato na hora. Aqui, como nós estamos estudando, veja o tempo que a gente coloca na resolução da questão. Mas por quê? Porque nós estamos procurando nos apoderarmos do conceito. Então, a gente está fazendo tudo o que pode se fazer de análise, beleza? Então, o que é que acontece? Quando há um choque, porque vai haver um choque do projétil com o bloquinho M, Mzão, né? Isso é uma parte da física. Choques é um conceito dentro da física, um conteúdo dentro da física, que exige da gente a compreensão de determinados conceitos específicos desse conteúdo. Os choques, eles se classificam de várias maneiras diferentes. Eu vou dar aqui eu vou dar uma viajada em choques aqui, para depois a gente voltar para o assunto específico de choques. Por exemplo, um exemplo não cotidiano, mas um exemplo que a gente consegue imaginar. Um tenista está com a bolinha amarelinha na mão, a bola de tênis, e normalmente o cara, antes de sacar, por exemplo, ele é destro, vamos dizer, ele saca com a direita, ele está com a bolinha na mão esquerda e ele dá umas batidinhas da bolinha no chão. Ele joga a bolinha no chão, a bola bate no chão e volta para a mão dele. Os caras são muito ágeis e eles conseguem fazer isso muito rápido. Esse exemplo, quando a bolinha
bate no chão e volta para a mesma altura da mão do tenista, é um exemplo de choque. Então ela bate no chão e volta. Em termos de energia, vamos pensar aqui. Vamos pensar. Em termos de energia, quando o tenista joga a bola no chão, no momento que a bola está saindo da mão dele, ela tem duas formas de energia. Ela tem a energia mecânica gravitacional, que depende única e exclusivamente da altura que ela está, da massa que ela está e da aceleração da gravidade. Depois eu vou entrar um pouco mais nisso. Então é o tal do MGH. Então MGH é energia potencial gravitacional. Mas o tenista também dá um impulsozinho na bolinha. Ele também empurra a bolinha, ou seja, ela sai da mão dele já com velocidade. Então também tem o caráter cinético da energia, que é dado pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a tal da energia cinética. Então, nós temos ali a energia mecânica como o somatório de uma energia potencial gravitacional, MGH, mais energia cinética, MV2 sobre 2. Então, nós temos a soma. Quando ela vai caindo, à medida do que ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade. Por quê? Porque a aceleração gravitacional é para baixo. Então, para baixo o movimento é acelerado e ela vai perdendo altura. Ou seja, a energia cinética vai aumentando porque a velocidade aumenta e a energia gravitacional, né, a potencial gravitacional vai diminuindo porque a altura está diminuindo. Aí ela encosta no chão. Sem que a gente assim fique procurando, aí quando bate no chão dissipa energia em forma de calor. Vamos dizer que não há dissipação de energia. Ela toca no chão e ela tende a subir para a mão do tenista. Ou seja, de alguma forma, essa energia é devolvida à bola durante o choque com o chão e ela volta ao estado inicial na mão do tenista. Quando isso é perfeito, a gente chama de choque perfeitamente elástico. Ou seja, a energia com que ela partiu da mão do tenista volta a ser restabelecida no movimento de volta. Só que o choque a gente examina sempre no momento imediatamente anterior ao choque e no momento imediatamente posterior ao choque. Se o nível de energia for o mesmo, nesses dois momentos, a gente chama de choque perfeitamente elástico. E quando é que é um choque que não é perfeitamente elástico? Então vamos lá. Imagina uma segunda situação. Você tem uma bola de basquete na mão, certo? E você, ao invés de jogar a bola no chão, não, você levanta sobre a sua cabeça a bola e você solta essa bola. Se a bola estiver calibrada, normalmente o que é que acontece? Ela bate no chão e volta na altura da sua mão, ou seja, um choque perfeitamente elástico. Se ela não tiver, ela vai quicar no chão, vai subir de volta, mas não chega à sua mão. Ou seja, por algum motivo, que não é o nosso estudo, ela não consegue ter essa restituição de energia total. Isso normalmente é pela calibração da bola. Mas é um exemplo visual de que nem toda a energia foi restaurada. Por isso ela não voltou para sua mão. E aí a gente chama um choque elástico, porque ela voltou. Mas não é perfeitamente elástico, porque ela não voltou para a altura da partida. Certo? Agora imagina um terceiro caso. Um terceiro caso. Imagina massinha de modelar. Imagina que você fez uma bola com uma massinha de modelar. Aí você pega e solta essa bola feita de massinha de modelar. Da altura do seu ombro, você solta essa bola no chão. O que é que vai acontecer? Você vai soltar, ela vai bater no chão e não vai quicar. Esse seria o terceiro caso. Choque perfeitamente inelástico. Então, veja, quando a restauração da energia é total, perfeitamente elástico. Quando a restauração da energia é parcial, choque
elástico, mas não é perfeitamente elástico. Quando não há restauração de energia, choque perfeitamente inelástico. E o estudo de choques na física, nessa altura do campeonato que nós estamos, se resume basicamente nesses 3 tipos de choque. Tá? E aí tem uma coisa muito importante. Somente no choque perfeitamente elástico, aquele da bolinha do tenista, é que a gente pode usar o princípio da conservação da energia mecânica. Em todos os outros dois, a gente não pode usar o princípio da conservação da energia mecânica. Por quê? Porque ela não se conserva. Se ela se conservasse, a bola de basquete teria voltado para a mão do basqueteiro lá, né? do atleta. Se a bolinha de massa tivesse a sua conservação da energia mantida, né? Podendo ser empregada, ela voltaria para a mão da pessoa que abandonou no espaço. Ou seja, quando acontece do choque não ser perfeitamente elástico, a gente usa outro princípio, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá, nós estamos falando de 2 princípios diferentes. Quando o choque é perfeitamente elástico, bolinha do tenista, há o princípio da conservação da energia mecânica e o princípio da conservação da quantidade de movimento, que eu ainda não falei dela. Quando não é assim, não posso empregar o princípio da conservação da energia mecânica, somente o princípio da conservação da quantidade de movimento. Tudo bem até aí? O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que é produto da massa, que é um escalar. Lembrando, a massa não tem direção e sentido, só tem o valor do módulo, da intensidade, pela velocidade. Então, massa vezes velocidade, só isso, massa vezes velocidade, é a quantidade de movimento. Só que não podemos encarar a velocidade como um escalar. A velocidade é um vetor. Ele é composto de magnitude, intensidade ou módulo, que é a quantidade em metros por segundo ou quilômetros por hora, direção e sentido. Então, isso importa. Isso importa. Beleza? Então, quando a gente fala que em um choque existe a possibilidade, ou melhor, existe a obrigatoriedade de usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, o que nós estamos dizendo aqui, no momento imediatamente anterior ao choque e no momento imediatamente posterior ao choque, o produto da massa pela velocidade permanece o mesmo. Beleza? Então, quando eu falar assim, ó, antes e depois do quê? Do choque. Mas não é só antes e depois. É imediatamente antes e imediatamente depois. Ah, Luiz, por que é imediatamente? Porque muito depois ou muito antes existem variações. Ok? Então é sempre antes, imediatamente antes e imediatamente depois. Beleza. Só que, quando a gente fala na quantidade de movimento, nós não estamos falando de um corpo somente. Nós estamos falando de um sistema. Então, eu vou dar um exemplo e vai ser muito fácil entender. Para pensar nessa figura e imagina essa massinha M, que é do projétil. O projétil, eu não sei se você ligou o nome à pessoa, quando você pega uma munição, que é comumente chamado de bala, é aquela pontinha da bala. Normalmente o corpo é um corpo dourado, né, meio cobreado, que a gente chama de estojo. É ali onde está a pólvora. E a ponta geralmente é cinza, cor de chumbo, pode ser pintada de preto, de azul, enfim. É aquilo que sai, beleza? Então o projétil é só o que sai. Então, ó, pensa nessa massinha M como a pontinha de uma bala. E você tem o bloco M. Imediatamente antes do Mzinho encontrar o Mzão, esse é o sistema. Só que pensa, o Mzinho tem velocidade, mas o Mzão não tem.
Então, o que é que seria a quantidade de movimento? Vamos lá. Mzinho vezes a velocidade dele, que é 200 metros por segundo, da direita para a esquerda, e o mais, porque é um sistema formado por dois corpos, Mzinho e Mzão, mais o Mzão vezes a velocidade dele. Só que o Mzão está parado. Então, o Mzão vezes a velocidade dele é zero. Portanto, eu posso considerar, de uma maneira que não é errada, que antes do choque, aí lembra sempre, quando eu digo antes, é imediatamente antes, é só para não ficar imediatamente antes, mas é antes. Antes do choque, a quantidade de movimento é mzinho vezes a velocidade do projétil. Ou seja, 20 dividido por 1000, que é 20 gramas dividido por 1000, para ser transformado em quilograma, vezes 200. Então, isso aí é a quantidade de movimento antes do choque. Beleza? O que eu tenho que colocar na cabeça? Depois do choque, isso tem que permanecer igual. Por quê? Por causa do princípio da conservação da quantidade do movimento. Ou seja, depois do choque, o que é que acontece? Agora eu não tenho mais Mzinho e Mzão separado, porque ele diz que o Mzinho penetra no bloco e ficam juntos. Ou seja, agora o meu sistema tem uma massa Mzinho mais Mzão. Agora, e qual a velocidade dele? Qual a velocidade desse conjunto? É fácil determinar quando eu sabia a velocidade anterior. Porque aí eu igualo quantidade de movimento anterior com a quantidade de movimento posterior ao choque. E aí eu encontro a velocidade depois do choque, que obviamente vai ser menor. Vai ser menor por quê? Se você considerar que a quantidade de movimento é m vezes v, como m aumentou, porque agora é mzão mais mzinho, a velocidade tem que diminuir, porque o produto tem que continuar igual. Tranquilo? A gente vai escrever tudo isso, mas tudo faz sentido, pelo menos? Então, essa é a primeira etapa. Nós vamos resolver primeiro essa primeira etapa. Depois a gente vai pensar no restante. Mas no mapeamento conceitual, pô, houve um choque. Então, peraí. Então, vamos resolver primeiro o choque. O que eu sempre digo. Resolução de questões em física normalmente é um processo. Eu tenho início, meio e fim. É que nem redação. Início, meio e fim. O início, para mim, é você saber qual é o conteúdo. Olha, qual é o conteúdo que eu estou trabalhando ali? Porque senão fica muito difícil você buscar na sua cabeça algum tipo de subsídio para resolver. Beleza? Então, falei um monte, mas agora a gente vai colocar na lousa para ficar mais claro. Então, vamos lá. Beleza. Então, agora vamos escrever tudo isso que eu falei, né? O que é que a gente tem? Lembra, primeira etapa dessa questão, que é a questão 31, então é a questão SPSEX 2013, questão 31. Questão 31. Beleza. Então, primeira coisa que a gente reparou foi que tem um choque. E é um choque perfeitamente inelástico. Esse CPI aí está bem voltado ao momento atual nosso, né? Mas não tem nada a ver com a política, tá? Então, temos um choque perfeitamente inelástico. No choque perfeitamente inelástico, nós usamos o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que é o produto da massa pela velocidade. Então, interpretando a massa, melhor, interpretando não, né?
usando o conceito que massa é uma grandeza escalar e que velocidade é uma grandeza vetorial. E aqui, me permita já fazer aqui outra viagem. Note, a massa é um escalar sempre positivo. Não existe massa de menos 300 gramas. Não existe, não é? A massa é sempre positiva. Ou seja, se a massa é positiva, o Q sempre vai ter a mesma direção e sentido do V. Porque só existe uma forma de eu mudar o sentido. É multiplicar um vetor por um escalar negativo. Então, se eu multiplicasse por um escalar negativo, o sentido muda. Beleza? Mas nesse caso aqui eu não tenho como fazer isso, porque a massa é positiva. Ou seja, exemplo, vamos lá. Velocidade do projétil é 200 metros por segundo. A massa dele é 20 gramas, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ou também conhecido como 0,02, né? 0,02. Se eu multiplicar 200 por 0,02, dá 4. Certo? 4 o quê? 4 quilograma metro por segundo. Porque você veja, olha, isso aqui é muito importante. Tem gente que não dá a real importância. Ó. Isso aqui é quilograma. Isso aqui é metro por segundo. Então, esse cara tem que ser em quilograma metro por segundo. Senão não faz sentido. Certo? Então, veja. O vetor V é 200 metros por segundo. Da direita para a esquerda, porque é o movimento do projétil. O Q, ele é 4 quilogramas metro por segundo. Da direita para a esquerda. Sacou? Ele não pode ter direção e sentidos opostos a V, porque M é positivo. Agora, a magnitude, o módulo, intensidade, é o módulo de M vezes o módulo de V. Então, aí muda. A não ser que o M seja igual a 1. Ok? Então, vamos lá. O que é o princípio da conservação da quantidade de movimento? É o seguinte. Quantidade de movimento anterior ao choque é igual à quantidade de movimento posterior ao choque. É isso. Quando a gente fala princípio da conservação, é que algo que eu tinha antes se conservou para um segundo momento. É isso. Aí vamos detalhar. O que é que eu tinha antes do choque? Eu tinha só o projétil se deslocando. A massa grande não estava se deslocando, então nem preciso colocar. Então eu tinha o seguinte: massinha vezes a velocidade do projétil. Se eu quiser ser muito, massona vezes a velocidade do bloco. Só que a gente sabe que a velocidade do bloco era 0. Certo? Então aqui eu estou sendo bem rígido, vamos dizer, né, em termos de modelamento, tá? Beleza? Agora, o que é que eu tenho depois? Bom, aí eu tenho que ler o enunciado. Ó. Depois, o projétil está dentro do bloco. Então, vai ficar assim. Massinha mais massona vezes uma velocidade aqui, que nem é do bloco, nem é do projétil. Aliás, é dos dois. Então, eu vou botar V. Aí a gente entende que esse V é a velocidade depois do choque. Tranquilo até aí? Beleza. Aí agora eu vou substituir valores, porque é a parte que a gente gosta mais, né? Só que na hora que eu vou substituir valores, eu vou trabalhar só com os módulos. Tudo bem? A interpretação vetorial eu já tenho nessa equação aqui. Agora eu vou trabalhar só com os módulos. Então, ó, massa, 20 gramas. Então, 20 vezes 10 a menos 3. Velocidade, 200 metros por segundo.
Aí o outro aqui, ó, massa desse bloco, 180 gramas. Eu vou colocar aqui só para ficar claro. 10 a menos 3, para transformar em quilograma. Só que a velocidade dele é zero. E aqui vai ficar 20 vezes 10 a menos 3, mais 180 vezes 10 a menos 3. O menos 3 é sempre porque eu estou transformando de grama para quilograma, vezes V. Então, nós temos, em termos escalares, nós temos essa relação aí. Opa. Deixa eu ver se eu organizo aqui. Quero botar o igual em cima do igual para... Beleza. Então, vamos lá. Esse cara aqui vai tudo para zero, né? Porque qualquer coisa vezes zero é zero, não tem o que fazer. Aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2. E o 200 é 2 vezes 10 a segunda. Aí 10 a menos 2 vezes 10 a segunda é 1. Aí 2 vezes 2 é 4. Então eu vou ficar aqui, ó, 4 é igual a... Bom, aqui eu posso botar o 10 a menos 3 em evidência. E 20 vezes 180 é 200. 200 é 2 vezes 10 a segunda. 2 vezes 10 a segunda vezes 10 a menos 3 é 2 vezes 10 a menos 1. Então eu fico com 2 vezes 10 a menos 1 vezes V. Ou seja, eu tenho que V é igual a 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Isso aqui dá para a gente um V de 20 metros por segundo. Por quê, né? O 10 a menos 1, quando sobe, sobe com 10 a 1. Eu mudo o sinal do expoente. Aí vai ficar 40. 40 dividido por 2, 20. Tudo bem? E olha uma coisa interessante, né? A gente já poderia nem, assim, poderíamos nem fazer essa conta. Pensando no seguinte, vamos lá. Antes do choque, só quem se movimentava era o projétil. O projétil tinha uma massa de 20 gramas com velocidade de 200. O sistema pós-choque tem uma massa de 200 gramas, 10 vezes mais. Então a sua velocidade tem que ser 10 vezes menos. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Então eu já saberia que era 20 metros por segundo. Mas aqui eu estou fazendo tudo detalhado para não ter dúvida. Beleza? Essa velocidade de 20 metros por segundo, ela é o deslocamento, né? Imagina que não tem a mola. Imagina que não tem a mola da figura. Seria o deslocamento após choque do sistema bloco projétil. Tudo bem? Beleza. Ok. Você concorda que se não tivesse a mola, sabendo que na primeira parte do enunciado ele fala assim, não há atrito, que essa velocidade de 20 metros por segundo, que é uma velocidade tomada pelo sistema bloco projétil, continuaria para sempre a mesma coisa? Já que não tem freio, não tem atrito, não é? Só que quem é que freia? A mola. Ok? Então agora nós vamos para a segunda etapa da resolução da questão. Então a segunda etapa entra a bendita mola. Agora ela entra na jogada. E ela entra como o elemento que se opõe ao movimento. E nota que coisa intuitiva. Quando que a mola atinge a sua deformação máxima, que é justamente o objeto do problema. Ele quer saber qual é a deformação máxima da mola. Ou seja, quando é que ela vai ser máximo comprimida?
quando o sistema bloco-projétil parar de se movimentar. Porque enquanto ele estiver se movimentando, a mola está sendo comprimida. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. Para um x máximo, eu tenho que a velocidade, lembrando que v é a velocidade do bloco mais o projétil, chega a zero. Chega a zero. Beleza? Perguntas que eu tenho que me fazer nessa etapa. Vamos lá. Tem outro choque? Não. Não tem mais dois corpos se chocando. Não tem mais. Beleza? Agora é simplesmente um conjunto de massas comprimindo uma mola. Nesse aspecto, o que é que acontece? Toda a energia cinética que o bloco e o projétil tinham, eles transferem para a mola. De que forma? O movimento do bloco projétil perde energia para que a mola armazene energia. É tanto que o que é que acontecerá depois que o bloquinho, junto com o projétil, parar na deformação máxima da mola? A mola vai expulsar ele. Vai jogar ao contrário. Vai jogar da esquerda para a direita. Beleza? Mas por que a mola vai ter essa condição de exercer essa força sobre o bloco com o projétil? Porque ela armazenou energia. Porque se ela não tivesse energia, ela não teria como provocar movimento. Não existe como. Então, o que é que eu vou raciocinar? É que a energia cinética do início, ou seja, pós-choque, é igual à energia potencial elástica do final do movimento. Então, aqui é muito importante eu entender isso de começar a resolver, porque senão a gente pode se atrapalhar. Então, nessa segunda etapa da questão, o que está fazendo é uma transferência de energia. Aquilo que era movimento passa a ser uma energia em potencial represada na mola. Então, vamos lá. O que é que acontece aqui, então? A energia potencial elástica, ela é dada por isso aqui, ó, K x ao quadrado sobre 2. E aí, já deixa eu colocar o porquê que é esse negócio. Deixa eu subir um pouco a tela aqui. Eu vou deixar só a velocidadezinha que a gente calculou aqui na tela, para a gente não esquecer. Mas já deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar bem esclarecido. A mola, ela tem um comportamento sui generis da sua força, que é o que eu vou representar aqui para a gente não se perder. Lembra que eu puxei na minha biblioteca mental que a força elástica era Kx. Então, o que é que isso tem a ver, né? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui não precisa ser 45 graus não, tá? Eu vou até tirar, vou botar 50 graus aqui, só para que a gente entenda. O gráfico de uma força elástica é sempre nesse formatinho aqui, ó. Eu vou explicar por quê. Aí vamos apelar para a matemática, porque aí a gente vai ter uma função de primeiro grau e o conceito está na função do primeiro grau. Então, ó, ela tem esse valor de domínio para esse valor de imagem. Pronto. Então, vamos lá, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Aqui é o x da deformação. Vamos colocar ele em metro aqui. E aqui é a força elástica.
Toda força elástica é em Newton. Então, por exemplo, para um determinado x, a força elástica é Kx. Essa é a equação da força elástica, certo? Força elástica é igual a K vezes x, onde x é a deformação, K é a constante elástica, tá? Então, a força elástica é dada por essa equação. Ó. Se a gente pegar lá na matemática, seria uma função assim, né? Y igual a AX. Eu não tenho B, tá vendo? Ó? Esse B aqui seria zero. Ou seja, coeficiente linear igual a zero. É esse ponto aqui, ó. Então, o A é o K. É a tal função que a gente chama função linear. Beleza? Então, o comportamento dela é uma reta, sempre partindo da origem do sistema. Isso de forma geral, quando na física nós temos um gráfico de força por deslocamento, a área do gráfico, é igual ao trabalho. Se eu calcular essa área abaixo da curva, é o trabalho. Ou seja, quanto é o trabalho? Bom, a curva, você veja que a área debaixo da curva é um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Isso aqui é k, x ao quadrado, sobre 2. Está aqui, ó. Certo? Então, o trabalho, a gente pode provar isso, o trabalho é igual à variação de energia. Beleza? Então, por isso que eu estou colocando energia aqui como sendo igual ao trabalho. Por quê? Porque no início, a energia da mola é zero. O x dela é zero. Agora, no final, a energia dela é máxima. Por quê? Porque o x é máximo. Beleza? Então, variação de energia é energia final menos energia inicial. Só que a energia inicial é zero. Então, só vai valer o kx ao quadrado sobre 2. Ok? E a energia cinética, ela é massa. Essa massa aqui não tem nada a ver com a massa do nosso problema, tá? É só uma equação genérica. Aliás, já deixa eu fazer aqui para não confundir. É a massa, ou seja, mzão mais mzinho, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, energia cinética é massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado do corpo, ou seja, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá? E um conceito interessante: energia é escalar. Não existe direção e sentido na energia. Não existe. Tá? Energia é escalar. Beleza. Ó, como eu transferi toda essa energia verde para a energia azul, então eu posso igualar as duas sem ter dor de cabeça. Então eu vou ficar assim, ó, kx ao quadrado sobre 2 igual a mzão mais mzinho vezes v ao quadrado sobre 2. O legal é que o 2 aqui eu já posso tirar. E lembre que o que eu quero é o x. Então eu vou ficar assim, ó, x igual a mzão mais mzinho vezes velocidade ao quadrado sobre k, e eu tenho que extrair a raiz quadrada disso tudo, porque eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Bom, o v está ao quadrado, então eu posso jogar o v para fora, né? Então x é igual a v que multiplica a raiz quadrada de m mais mzinho dividido por k. Beleza. Agora é só substituir valores. O x a gente já tinha calculado, é 20. O mzão mais mzinho, lembrando, 200 gramas.
Ou 2 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Então, eu vou botar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 1 quilograma. Dividido por K, que eu não me lembro mais, mas K é 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Beleza. Então, ó, x é igual a 20. Ó, 2 vai cair com 2. O 10 a terceira passa para cima como 10 a menos 3. Raiz quadrada de 10 a menos 4, que dá 10 a menos 2. E isso aqui em metros. Ok? Ou x igual a 20 centímetros.